Nesse vídeo eu vou falar sobre fazer atividades com materiais que provavelmente iriam para o lixo, mas que servem como materiais não estruturados para fazer atividades que conquistam as crianças. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Como está difícil nós mantermos a atenção da criança. Como está difícil nós conquistarmos a atenção da criança para uma atividade e que ela permaneça naquela atividade por um certo tempo. Já perceberam isso? Que a atenção da criança está cada vez mais difícil de ser conquistada? Isso se deve ao tempo exagerado de telas que as nossas crianças têm hoje em dia. Hoje em dia as nossas crianças são expostas demais ao mundo virtual e elas ficam menos expostas ao mundo real. E isso é muito injusto. A competição entre o mundo virtual e o mundo real é injusta. O mundo virtual vai ganhar. E por quê? No mundo virtual, a criança não precisa se esforçar para nada. Tudo está lá disponível para ela. Tudo está lá para ela apenas a um clique. E lá tem muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. E é o que nós chamamos de hiperestimulação. Tem muitas formas acontecendo ao mesmo tempo. Cenas, imagens, transições, cores, sons e tudo isso ao mesmo tempo. Então isso hiperestimula o cérebro dessa criança, chama demais a atenção dela e isso faz com que ela fique ali mais presa e envolvida naquilo e menos no mundo concreto. E já no mundo concreto, o mundo real é diferente. Depende do esforço da criança para que algo aconteça. Depende da criança fazer alguma coisa, colocar a mão na massa, para que então essas cenas, essas formas, essas cores, esses movimentos ocorram. Então, esse esforço da criança no mundo real vai gerar uma recompensa, quimicamente falando, no seu cérebro pelos neurotransmissores do prazer, do bem-estar, diferente do mundo virtual, que lá é rapidinho que chega essa recompensa química no cérebro da criança. É um clique muito rápido, daqui a pouco aconteceu alguma coisa, vem um prazer. Mais uma coisa, mais uma transição, a criança clica e muda e outra coisa acontece. Então essa recompensa, essa overdose de recompensa está acontecendo o tempo todo do mundo virtual. E aqui no mundo real, depende de muito esforço para que então tenha essa recompensa pelos neurotransmissores no cérebro da criança. Entenderam aí a diferença? Entenderam o porquê dessa competição injusta que as telas vão conquistar mais a criança? Então, que cérebro que vai querer se esforçar no mundo real para ter uma recompensa rápida, sendo que no mundo virtual essa recompensa é avassaladora, é instantânea, é rápida e é a todo instante? Dá para entender agora porque rapidamente esse cérebro vicia em telas. Não somente as crianças, mas nós viciamos com muita facilidade. E para as crianças isso é mais prejudicial. Por quê? Porque o cérebro dessa criança, essa criança está em desenvolvimento. Ela ainda não tem muitas funções neurológicas formadas que vai inibir essa criança para que ela pare de ficar nas telas e ir fazer o que ela precisa fazer no mundo real como nós. Que a gente precisa parar e ir para o trabalho ou qualquer outro compromisso. E segundo a neurociência, a criança aprende fazendo. Para haver um aprendizado, essa criança precisa estar envolvida, fazer alguma coisa. Na primeira infância, as telas não vão trazer aprendizado para a criança. As telas vão servir apenas como uma ferramenta de entretenimento, para ocupar o tempo dessa criança. Ou então, para aquelas famílias que moram distantes dos seus parentes, manter um relacionamento online por videochamadas, fazendo ligações, enfim. Para isso que as telas vão servir na primeira infância. Não vai ajudar a estimular. Lembre-se disso. Para a criança aprender, ela precisa estar em ação. E nas telas não existe ação por parte da criança. Ela é passiva, ela só recebe. E outro fator também das telas que atrapalha nessa questão de conquistar a atenção da criança é que as telas sequestram a atenção da criança. Faz um teste. Liga uma tela e chama a criança para brincar.
E presta atenção o como que essa tela vai sequestrar a atenção da criança. Ela vai ficar meio que hipnotizada, até como se fosse um zumbi olhando lá para a tela. E você vai ter que chamar a atenção dela e cutucar ela várias vezes para que ela olhe para você o que está fazendo. Então entendem o quanto que as telas estão trazendo de prejuízo para as nossas crianças, por isso que cada vez mais está difícil de conquistar a atenção delas e de que elas se envolvam em atividades por mais tempo, porque o cérebro delas está sendo modificado para uma atenção rápida, que é o que acontece nas telas. Eu estou assistindo um videozinho, principalmente se essa criança assiste vídeos pelo celular ou pelo tablet. Daqui a pouco ela não quer mais, ela clica de novo. Presta atenção se não é assim. Então as crianças têm cada vez menos paciência para ter atenção a uma coisa. Ok, o que a gente pode fazer então para conquistar, né, essas crianças aí? A gente pode usar materiais que conquistam a atenção das crianças, como por exemplo esses materiais que iriam para o lixo, mas que na mão da criança vai virar um material não estruturado. E uma outra coisa é, papai e mamãe, regule o tempo de tela. Se possível, o mínimo. A recomendação para até 2 anos é 0. Dentro da sua realidade, coloque o mínimo se tela faz parte da sua vida. Se não, hoje os neurologistas já estão até falando que na primeira infância o ideal seria que não tivesse. Não só até 2 anos, mas a primeira infância inteira seria 0 telas. Mas enfim, cada um vive uma realidade diferente. Então coloque o mínimo possível, reduza o tempo. Reduza o tempo para que a criança tenha prazer no mundo real. Porque outra coisa que a tela também faz é que a criança não vê prazer no mundo real. E aí ela não vai ter prazer nenhum nas atividades, em fazer brincadeiras, porque lá é mais divertido, porque tem muita coisa que chama a atenção. E aí também um recurso é a gente fazer uso dos materiais não estruturados, que chamam muito a atenção da criança. Por quê? Porque eles são materiais desconstruídos, eles não vieram prontos, vai depender da criança para que eles existam. E aí eu vou deixar dicas de alguns materiais que aqui no meu canal, algumas pessoas mandaram um recadinho para mim, pedindo atividades com bolinhas do desodorante Roll-On, atividades com caixas de medicamentos e também com o rolo do papel alumínio. Então eu vou deixar atividades usando esses materiais aí, que vão se tornar brinquedos, atividades não estruturadas. Vou começar então usando as bolinhas do desodorante Roll-On. Que seria isso? É isso aqui, ó, um desodorante. Sabe essa bolinha que tem aqui dentro? É essa bolinha aqui. Quando o seu desodorante acabar, então tira essa bolinha, lava, que dá para usar para fazer algumas atividades. E a primeira sugestão que eu quero deixar para você é usar isso daqui, e aí você vai usar a embalagem inteira para fazer uma pintura diferente. Quando acabar, você vai abrir, vai tirar a bolinha, vai lavar aqui dentro, aí você vai secar, ou esperar secar, e colocar aqui dentro tinta guache. E o legal seria que em cada Roll-On fosse uma tinta diferente, uma para vermelho, amarelo, azul e assim sucessivamente. Depois você vai devolver a bolinha aqui e você vai usar para pintar. Então vai ser um pincel diferente. Fica aí uma sugestão diferente e uma forma legal de fazer um novo pincel aí. Outra sugestão é você usar agora só a bolinha. Então tira a bolinha daqui, lava ela bem e aí você vai usar ela. Ó, aqui a bolinha do desodorante Roll-On. Então eu tenho algumas e eu uso essas nas minhas aulas com os meus alunos. Você também vai precisar de uma caixa, preferencialmente uma caixa que tenha os ladinhos mais altos. Então, por exemplo, uma caixa de pizza, pode ser uma caixa de sapato, que aí você vai colocar essa bolinha lá dentro da caixa e essa caixa vai ter um furo e a criança vai ter que balançar para que essa bolinha caia por dentro desse furo. Outra sugestão é você pegar e pintar uma bolinha. Então você vai colocar 2 ou 3 bolinhas dentro da caixa e a criança tem que acertar no furo apenas a bolinha que está pintada. Como aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa tampa, ó, eu fiz um furo. Quanto menor a criança for, você precisa facilitar. Então se a criança for maior, então diminui esse tamanho. 4 anos para cima, por exemplo, dá já para exigir um pouco mais da criança. Então você vai colocar a bolinha aqui dentro e aí ela vai mexer essa caixa, essa tampa no meu caso, para lá e para cá até cair no buraquinho. E usando a bolinha que tá colorida, ó, você pode colocar 2 mais a colorida
ou somente uma. A colorida depende da idade da criança. Você vai começar fácil e vai dificultando para ela. Então ela vai ter as duas bolinhas aqui dentro e vai ter que mexer para que caia somente a bolinha colorida. Deu certo, sobrou só essa daqui. A outra sugestão, você vai precisar de uma caixa de ovos. E você vai pintar colorido assim. E aí cada cor pode valer um ponto. Ou em vez de pintar, você deixa sem pintar e coloca escrito aqui, ó, o valor que vale em cada fileirinha. Digamos que aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30. E aí você vai colocar essa caixa de ovos no chão, a uma certa distância, e vão jogar essa bolinha do desodorante. E essa bolinha vai pingando no chão até cair aqui. Continuando com as bolinhas, você pode usar um copo de plástico ou um pote de sorvete ou ainda um cone. São duas atividades que dá para você fazer aqui. Eu vou usar o copo. Você pode jogar a bolinha para que a criança pegue essa bolinha usando o copo, assim. Ou você pode jogar essa bolinha para ela ir pingando no chão e a criança vai atrás dela para prender essa bolinha aqui dentro do copo. Vamos lá utilizar as caixas dos medicamentos. Então, as embalagens dos medicamentos, primeiro que você pode usar essas embalagens para brincar de médico, para brincar de médico veterinário com a criança. E aí você, claro, certifique-se de que não sobrou nenhum medicamento lá dentro. Se era alguma coisa de pozinho, lave, né? Se vai usar esses recipientes aqui, ó, como o meu, por exemplo, que tinha algo aqui dentro, lava eles. Aqui nas caixas, certifique-se de que não sobrou nenhum, às vezes, comprimido lá dentro, para você poder usar, para fazer de conta que é um medicamento quando vocês estão brincando lá numa brincadeira de faz de conta de médico ou de médico veterinário, dentista, enfim. Dá para usar as caixas para isso. Outra ideia é que você pode usar as caixas para fazer móveis de casa. Olha só esses exemplos aí, que legal. Usando as caixas. E eu vou deixar para vocês o link de onde eu encontrei essas imagens na descrição abaixo, que lá tem um passo a passo que ensina vocês a fazerem os móveis utilizando essas caixas de medicamento. E outra sugestão ainda que eu quero deixar é você fazer um jogo da memória auditivo. Você pode utilizar esses aqui, ó. Preferencialmente, era bom que eles fossem até fechados, sem que a criança conseguisse ver lá dentro, como por exemplo esse grandão que eu tenho aqui. Mas esse daqui é bem grande para a criança manusear, né? Então, se for algo mais ou menos desse tamanho, melhor. Mas se for só um grandão que você tiver, beleza. O que você vai fazer? Você vai pegar um e vai colocar alguma coisa lá dentro. Por exemplo, um pouco de pedrinhas. E aí você vai colocar em 2 recipientes de medicamento igual, a mesma quantidade de pedrinhas. E aí você vai misturar e vai colocar outros elementos nos outros recipientes de medicamento. E a criança vai ter que balançar e vai ter que descobrir qual que é o outro som que é igual àquele. Para facilitar para você, você pode em algum lugarzinho aqui escrever o que é. Se é pedrinhas, aí escreve no outro pedrinhas. Se é areia, se é água, se é arroz, se você quiser usar elementos da cozinha, dá para você usar. É só você lavar bem o recipiente, você consegue usar o elemento de comida lá dentro e depois você devolve para poder utilizar para cozinhar. Para ficar fácil para você saber identificar ali rápido na hora para ir ajudando a criança a ver se ela acertou ou não. Então, mais aí uma sugestão com as caixas de medicamentos e as embalagens também. E por fim, mas não menos importante, os rolos de papel alumínio, papel toalha. Aqui eu tenho alguns de tamanhos diferentes. Esses aqui estão pintados, mas você não precisa pintar se você quiser, né? Você faz aí como você achar melhor. A primeira sugestão com o rolo é que você vai transformar esse rolo de papel alumínio em um jogo de argolas. E aí você vai precisar do rolo e vai precisar também de prato de papel. Você vai cortar o meio desse prato de papel para que esse prato de papel se torne a argola. E o rolo aqui vai ser o local que você vai acertar as argolas, como vocês podem ver na imagem.
Outra sugestão com esse rolo é fazer um jogo de pareamento de formas geométricas aqui, ó. Então você vai colocar várias formas geométricas desenhadas aqui e no recipiente vai ter as formas geométricas em EVA e a criança vai ter que ir colocando no local certo. E a última sugestão que eu quero deixar para vocês, usando esse rolo, é fazer pistas usando o rolo. Olha só que ideias legais que essa mamãe fez para o seu filho utilizando aí o rolo de alumínio. Ficou bem divertido, bem chamativo e com certeza conquistou essa criança para brincar por mais tempo ali com aqueles carrinhos. E aqui no meu canal eu tenho esse vídeo com atividades de rolo de papel higiênico que dá também para você usar esses rolos aqui. Se você quiser saber mais atividades usando esses rolos, eu vou deixar o link desse vídeo na descrição abaixo. Eram essas sugestões de atividades que eu queria deixar para vocês, com esses materiais que iriam para o lixo e que agora vão se tornar atividades não estruturadas para conquistar a sua criança. E você, tem mais alguma sugestão de atividades com outros materiais? Deixa nos comentários. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like. E se você quiser saber mais assuntos sobre o desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo aqui. Eu falo sobre como ocorrem as fases de desenvolvimento da criança na primeira infância e também dou dicas de atividades que vocês podem fazer com alguns materiais não estruturados. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!